Senhor tem nos trazido adiante, irmãos, a palavra, e eu já passo para os irmãos. Epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses. Capítulo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos, graças a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade, como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também a vossa caridade no Espírito. Por essa razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo,
que é a igreja, da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. A quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que obra em mim poderosamente. Amém. Amém. Aqui, irmãos, nessa epístola, percebemos a colocação bem assertiva, bem direcionada, clara de Paulo, o apóstolo, com relação àqueles irmãos de Colossos, os quais ele encontrava dentro das propostas apresentadas no Evangelho. E a esses tais, ele se dirigia chamando a eles de santos e fiéis, e não por acaso. Porque ser santo, irmãos, não é ser perfeito. E ser santo é proposta de Cristo na vida de todos aqueles que são seus. Nós precisamos de ser santos. E essa proposta era absolutamente impossível. Ninguém poderia de si mesmo fazer-se santo pelas suas obras. Ninguém poderia alcançar essa posição em Cristo se Cristo não tivesse outorgado a ele o perdão, para que a partir então de um perdão imerecido, o ser humano pudesse caminhar na direção de um aperfeiçoamento. Porque os irmãos veem com muita clareza que a humanidade caminha não é para um aperfeiçoamento, ainda que sob a visão científica e tecnológica, podemos compreender que sim, há um grande aperfeiçoamento do conhecimento, a multiplicação do conhecimento é evidente. Mas no tocante aos valores fundamentais da vida, a nossa caminhada não é de progresso enquanto humanidade. Enquanto humanidade, nós caminhamos, lamentavelmente, de treva em treva e de queda em queda. E essa realidade, irmãos, não será mudada. Essa realidade seguirá adiante, porque o homem natural, o homem desse mundo, ele vai amadurecendo em tudo quanto a inclinação da carne propõe. Mas aquele que é chamado para ser santo, ele vai se aperfeiçoando em Cristo. E de tal maneira que o Evangelho da Graça, que é uma riqueza, um poder maravilhoso, ele vai promover em nós uma transformação tão radical e tão profunda, e tem feito isso, que de homens simples e naturais, quando se fala homem, entende-se as irmãs, obviamente, nós passaremos a ser criaturas celestiais, pela nossa postura, pela nossa vocação, pelo exercício de nossa fé. Porque, irmãos, Paulo, ele dava graças a Deus, apresentava perante a essa irmandade o que ele via lá dentro, no corpo daquela igreja. A caridade, o amor, e que eles estavam caminhando, fazendo um progresso nessa caminhada espiritual. Porque desde que nós nascemos, nós estamos seguindo um curso, a marcha da vida. A marcha da vida é o nascimento, o crescimento, a maturidade, velhice e morte.
E debaixo desse ciclo, nós vamos fazendo nossas escolhas, até que nosso tempo acabe. Até que o Senhor diga, cessou seu tempo. A partir desse momento que o tempo acaba, não há mais negociação. A morte também não aceita negociação. É só até o momento da morte é o tempo disponível para nós. Nós só temos essa vida. E é agora. A nossa escolha, ela é feita todo dia. E cada um de nós, individualmente, vai prestar conta perante Deus, nos tribunais eternos, de tudo quanto fez com esse corpo, por intermédio desse corpo. Ou bem, ou mal. Paulo sabia disso, compreendia isso. E ele persuadia seus irmãos a oração, a busca, e enaltecia neles as virtudes que ele achava. E olha o que ele pediu: não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Ele pedia que a igreja ficasse cheia do conhecimento da vontade divina em si mesmo. Afinal, eu devo saber o que Deus quer de mim, o que Deus espera de mim, até onde Ele espera que eu vá, o que Ele espera que eu faça, quais são os limites que eu estou preso em mim mesmo, até onde eu poderia ir e não estou indo porque eu não pergunto, porque eu não tenho contato com Deus, porque eu não oro o suficiente, porque eu não santifico o suficiente, eu não sei até onde eu podia chegar. Oxalá que nós fôssemos cheios do conhecimento da vontade de Deus e também, irmãos, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. A inteligência humana é muito boa, é utilíssima, mas só para essa vida. Terminou essa vida, a inteligência humana não tem nenhuma eficácia. A inteligência humana não tem nenhum operar no pós-morte. A inteligência humana só funciona debaixo do sol. A inteligência divina, o conhecimento divino, passa pela fronteira da morte. Quem está cheio da ciência de Deus, quando ele passa pela porta da morte, aquilo que é de Deus está com ele, passa com ele. Ele chega do outro lado, carregado daquilo que é santo, daquilo que é puro. O que mais o ser humano leva? O rei falou, eu esquadrinhei debaixo do sol, olhei tudo que o homem faz, pesquisei, procurei fazer tudo que um homem pode fazer, todas as alegrias, diversões, todos os prazeres, todo o conhecimento, eu olhei tudo, e eu concluí uma coisa: tudo não passa de uma grande ilusão, é tudo vaidade. Só tem uma coisa, irmãos, que não é vaidade, é nos enchermos do conhecimento do eterno, nos enchermos daquilo que é santo e puro. Quanto mais você carregar de Deus em você, é a própria eternidade que mora em você mesma. O Senhor Jesus falava algumas coisas, irmãos, que aqueles homens não entendiam, mas nós entendemos hoje. Ele falava algumas coisas que eles ficavam perturbados, mas hoje nós não nos perturbamos mais. Eles se justificavam a si mesmos dizendo, nossos pais comeram do maná, do pão do céu. Jesus falou com eles, vossos pais não comeram do pão do céu, mas caiu o pão do céu. Nossos antepassados narram isso, mas esse céu aí, ó, o pão que desce do céu sou eu. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue não morre mais. Eles ficaram assustados, mas que homem é esse? E que palavras são essas? Podemos comer da sua carne e beber do seu sangue? Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Muitos discípulos foram embora.
depois desse discurso. Foram retirando. Um dos discípulos ainda foi admoestar o mestre. Está pesado esse discurso aí. Depois que o senhor começou a falar isso, seus seguidores foram embora. O senhor vai ficar sozinho. O senhor falou com ele: vocês também podem ir embora. Fica à vontade. Eles caíram em si mesmo. Pedro abaixou a cabeça e falou: não, senhor. Nós nunca escutamos palavras como as suas. Nunca vimos autoridade como essa que sai de tua boca. O senhor tem palavra de vida eterna. Ele confessou: o senhor é o pão da vida. Nós vamos continuar. Isso, irmãos, é o segredo do Evangelho. A palavra de Deus, quando ela é alimentada, ela transforma, muda. Até mesmo as pessoas que ficavam de longe, vendo o operar do Senhor Jesus, foram atingidas, como um raio, pela sua virtude. Como Nicodemos. Eles julgavam Jesus: esse homem não é de Deus. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nicodemos falou: escuta, mas na nossa lei, um homem pode ser condenado sem ser ouvido? Porventura, você também foi enganado por esse charlatão aí? Irmãos, a palavra dele era essa daí: eu tenho comigo a vida eterna. Meu Pai tem a vida eterna. E eu também tenho. Eu e o Pai somos um só. É Deus humanizado em Jesus. Deus se fez homem em Jesus. Com isso ele se identificou conosco na plenitude da identidade. Em tudo, ele foi um homem perfeito. Sentiu dores, cansaço, tristeza, angústia. Tudo ele sentiu. Ele pode nos representar. Legitimamente, ele é homem. Legitimamente, ele é Deus. Sem nenhum pecado. Porque não teve nenhum homem debaixo do sol sem um pecado sequer. Nenhum. Exceto Jesus. Nenhuma marca dele foi achada. Nenhum sinal. Nenhuma assinatura da treva. Irrepreensível. Por isso, ele dizia: vocês se alimentem de mim. Eu trago comigo o segredo da vida. Porque o primeiro Adão trouxe consigo o segredo da morte. E todos morreram. Eu tenho comigo o segredo da vida. Quem ouve as minhas palavras, crendo nelas, olha o que ele disse: vocês que estão com sede, vem aqui. Eu vou matar a sede de vocês. E tem mais: se vocês crerem em mim, dizia ele, ao escutar minhas palavras, vai se formar em você um rio de água viva, que vai saltar com vocês dessa vida para a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Compreende isso, irmãos? Alimentar de Jesus é alimentar da palavra dele. É beber dessa água, e essa água não é só a palavra, ela é muito mais profunda, porque ele falou: se eu não for ao Pai, eu não vou enviar meu Espírito, mas chegando lá, eu quito a conta de vocês, quando eu morrer na cruz, e vou enviar o Espírito Santo Consolador. Exatamente o que ele fez. Foi num dia de festa, sabe, irmão, o Senhor Jesus, era um dia de festa. E ele fez essa pregação porque estavam apertando ele muito. Com que autoridade você faz tudo isso que você está fazendo? Quem te outorgou autoridade? Não frequentou sinagoga, não tem família importante, não tem estudo. Quem é que te dá autoridade para fazer essas coisas? E a autoridade era tamanha que ninguém podia negar, porque até o morto saía da sepultura. Os demônios gritavam: nós te conhecemos. Não tinha como negar a autoridade absoluta. Glórias ao Senhor. Falava para a morte: cala-te, a morte calava e ia embora, e ficava a vida, voltava a vida daquele morto. Não tinha como negar. Que autoridade é essa?
Perguntaram para João também: quem você é? Você é o Cristo? Ele falou: não, sou Cristo. Você é Elias? Também não. Você é profeta? Eu falei: não sou nada. Quem que você é? Eu sou uma voz que clama pelo deserto. Aí Jesus espera a pergunta e perguntou: eu também quero perguntar para vocês uma coisa. O batismo de João Batista era do céu ou da terra? Porque se eles falassem, era do céu, ele perguntaria: por que vocês não creram então? Se eles falassem era da terra, aquele povo apedrejava eles. Eles, como uma raposa: nós não sabemos. Eu também não vou falar para vocês com que autoridade eu faço essas coisas, mas nós sabemos com que autoridade ele faz tudo. Vocês viram aqui? Nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, nele, visíveis e invisíveis, sejam tronos, isso aqui são hierarquias celestiais, viu? Tronos, dominações, principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Vocês percebem a autoridade do seu mestre? Percebem o poder do nosso Senhor? Ele que criou tudo, e tudo está sustentado pela força do poder dele. E não por acaso, ele, quando fazia esse discurso, era uma época de festa chamada tabernáculo, porque em Israel comemorava-se 3 festas principais: a festa de Páscoa, da Páscoa, que era a libertação do povo do pecado, da mão de Faraó, lá no Egito. 7 semanas depois, tinha a festa de Pentecostes, chamada Festa da Semana. E depois, no 7º mês, a última festa, que era chamada Festa de Tabernáculo. Essa festa, ela tinha uma particularidade. Aquela primeira festa, os irmãos conhecem. A Páscoa representava a soltura do povo hebreu, que também fazia figura Jesus, que viria como Cordeiro Pascal. Cumpriu-se em Jesus quando ele foi crucificado. 7 semanas depois, tinha uma festa chamada Festa de Semanas. O povo saía para colher os primeiros frutos do campo e entregava para o sacerdote. Era a festa da semana, os primeiros frutos de Israel. Era uma oferta ao Senhor. Depois de 7 semanas da Páscoa, Cristo foi crucificado numa época de Páscoa. 7 semanas depois, aconteceu um evento maravilhoso, que muitos hoje falam que não existe mais. Lamentavelmente, tem muitos cristãos que não acreditam mais nisso. A dispensação do Espírito Santo, o derramamento do Espírito que Joel profetizou: vou derramar meu Espírito sobre a carne. Glória ao Senhor. 7 semanas depois, o Espírito de Deus desceu ali, com grande autoridade sobre aqueles homens. E eles começaram a glorificar Deus, não para pegar trigo, centeio nem cevada, mas para buscar as grandezas de Deus e entregar para os seus companheiros numa língua que eles não sabiam falar, um idioma que eles não dominavam, mas pelo Espírito Santo eles falavam. E Cristo fez essa pregação numa festa chamada Tabernáculo. É a última festa do ano. Depois daquele momento ali, já os campos de Jerusalém não produzem mais nada, só no ano seguinte. O Senhor estava dizendo, agora é o derramamento das últimas dispensações. Desde que Cristo foi crucificado até ele voltar, nós estamos vivenciando uma dispensação dos tabernáculos. Sabe como é que eles faziam? Eles saíam de casa, ficavam em cabanas, dormiam fora de casa, e de noite eles ficavam fora das suas casas, e eles lembravam, nós já fomos nômades, já andamos pelo deserto, e olhava as estrelas, e eu sempre penso isso, quando o Senhor me traz essa parte adiante, é que vendo as estrelas lá em cima, eles deviam perguntar para si mesmo, onde será que Deus fez a morada dele? Lá naquele alto tão excelente, e nós morando aqui em cabana, foi lá naqueles lugares mais magníficos, mais altos, foi lá que ele colocou o seu nome como cidadã e cidadão daquela cidade. Nós somos chamados para isso, para essa grande mudança de comportamento. Enquanto a humanidade toda caminha em passos largos para os abismos, cantando como um novilho que vai ao matadouro, sem saber o que espera,
Nós vamos sacrificando nossos desejos, mortificando a nossa carne, falando não muitas vezes para a nossa natureza. Seguimos adiante, ainda que muitas vezes sofrendo, cansado, provado, tentado, machucado, desempregado, doente, seguimos adiante. E quantas vezes for necessária, nós confessaremos que Jesus é o nosso bastante fiel e suficiente Salvador e amigo. Nele nós podemos todas as coisas. Tudo você pode naquele que te fortalece. Tudo você pode naquele que morreu na cruz por sua causa, que demonstrou um amor tão profundo que nem o inferno acreditava que ele fosse tão longe nesse amor tão profundo. Levantou-se de entre os mortos. E Paulo, na ciência eterna, ele dizia: ó profundidade das riquezas, ó profundidade, onde está a morte, a tua vitória? Ó inferno, cadê seu aguilhão? Tragada foi a morte na vitória. Jesus se levantou e vai levantar cada um de nós também. Você lamenta por aquele que foi embora que você amava? Não lamente mais. Daqui a um tempo nós encontraremos todos juntos na nossa cidade. Aquele que tombou fiel não morreu. O Senhor falou: aqueles que estão em mim não morrem, mas passam dessa vida para outra vida. Glórias ao Senhor. Não desanime na sua jornada. Não olhe para trás. Aquela mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. O Senhor falou: aquele que mete a mão no arado, se ficar olhando para trás, não é apto para fazer aragem. Meteu a mão no arado, segue adiante. Vai chorando, vai caminhando, vai plantando no choro, que já já você vai colher no júbilo e na alegria. Tem tempo de chorar, mas tem tempo de rir. Tem tempo de você apanhar, mas tem tempo que você vai bater também. Glória. E não é bofete, não é murro, não. É bater na proposta do Senhor, na santidade, no desejo, na integridade da fé. É não se afastar dos propósitos divinos. Aonde Deus te pôs, fica lá, não corre da guerra, não larga teu posto, não abandone o seu lugar. Aonde o Senhor te colocou, seja onde for, cumpre o seu papel. Faz aquilo que fez aquele homem, Gideão, malhando um trigo, cansado, provado, sozinho, tentando fugir da mão dos inimigos. Apresentou-se ele um varão, falou assim: varão valoroso, vai nessa pouca força. Valoroso, logo eu estou arrebentado, eu estou sozinho, todo dia vem os inimigos, toma tudo, eu estou tentando livrar a casa de meu pai. O Senhor vai fazer um livramento pela sua mão, mas eu não posso, eu sou o menor da minha casa. Você é o menor da casa sua, mas o maior de todos chegou aqui para te representar hoje perante esse tribo. Irmão, não tem ninguém que possa se fazer pequeno quando Cristo se torna seu aliado. Não tem ninguém derrotado quando Cristo é seu ajudador. Não tem ninguém perdido quando o Senhor é sua luz. Não tem ninguém amaldiçoado quando Cristo te abençoou. E você está com medo da maldição? Receba a bênção da palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Você está com medo do futuro? Jesus Cristo é o futuro seu. Não tenha medo do amanhã. Quem não tem Deus tem que ter medo de qualquer coisa, até de um gato ele tem que correr. Quem tem Deus não tem que ter medo de nada, porque sabe, eu estou na mão do Senhor, tudo Ele pode fazer por mim. Quantas vezes tentaram matar esse homem? Cercaram, armaram ciladas, juraram de morte. 40 homens, salvo o melhor juízo, falaram assim: nós não comemos, não bebemos enquanto nós não matar Paulo. Esse homem tem que morrer. O Senhor falou: ninguém mata Paulo enquanto ele não fizer tudo que eu mandei. Não morre Paulo. Morre todo mundo, mas Paulo fica vivo. Glória ao Senhor. Morre muitos, mas você fica vivo. Alguém falou que você vai morrer, o Senhor te fala: você vai viver, e vai viver para servir ao teu Deus. Glórias ao Senhor. A palavra de Deus, irmão. Sede santo, sede puro, seja limpo, é fiel, honesto, acumula as boas obras, porque quando você dobrar seu joelho, Cristo está comprometido com sua oração. Paulo falou: eu cumpro o resto das aflições. Não que Cristo deixou conta para pagar, não que Paulo cumpriu um saldo que Cristo deixou devedor, nunca. A obra de Cristo é suficiente, total e absoluta. O que Paulo dizia é o seguinte: eu agora aprendi a sofrer pela igreja,
Eu aprendi a gostar desse povo, aprendi a amar essa gente. E quando esse povo está apertado, eu sinto aperto. Eu sinto tremor por fora e temor por dentro. Quando alguém fica fraco, eu perco o sono à noite. Quando alguém enfraquece, eu perco a minha alegria de comer. Agora eu vivo para proteger esse povo. Glórias ao Senhor. Viva para proteger essa gente, que Cristo vai proteger até a tua casa. Protege o povo de Deus, que Deus te protege. Defende a verdade, e a verdade se levanta no tribunal e te defende no último dia. Glórias ao Senhor. A palavra do Senhor é essa: faça o bem, e o bem vai trabalhar a teu respeito. E não tema o que possa te fazer um homem, porque fiel é aquele que te chamou. Fiel é o teu ajudador, o poderoso de Israel, que não fez essas estrelas michurucas, não, nem essas galáxias, não. Ele fez com as potestades do céu, as hierarquias mais altas, os querubins, aqueles anjos que quando chegam na terra, a terra inteira fica iluminada quando eles passam por aqui. Ilumina até esse universo. São anjos que nós nunca vimos. Eles foram, todos eles, feituras do Senhor. Ele que pode sustentar a sua caminhada, os seus passos. Na mão dele você está seguro, e ninguém te tirará da mão dele. Ou porventura tem algum espírito que teria a petulância, a coragem, a ousadia de se apresentar perante o Senhor e desafiá-lo a teu respeito? Antes, escondido pelas cavernas do inferno é que eles andam. Glórias ao Senhor. O Senhor te chama de bem-aventurado, de bem-aventurada. O dia do Senhor vem vindo. Prepara-te para aquele grande dia. Prepara-te para o grande encontro. Não olhe para a esquerda, não olhe para a direita, não olhe para trás. Muitos correram da guerra. Naquele dia vão ficar com muita vergonha, quando se levantarem os heróis da fé, os novos heróis da fé. A Maria, João, Pedro, Tiago, José, Antônio, todo mundo vai se levantar. Herói da fé, você venceu, mulher, você venceu, homem. Tome a porção do teu Senhor. Entra no gozo, no regozijo que não acaba. Você dorme de noite, aonde vai sua alma? Quem toma conta de você? É o Senhor que vela por ti. Deus seja louvado. Amém. Agradecemos a Deus em oração. Glória, glória ao teu nome.